Isso, então vamos, Mateus capítulo 11, dá uma lidinha do versículo 28 até o versículo 30. Sexta-feira, numa das aulas aqui do ensino da palavra, nós falamos um pouquinho sobre a alma. E me veio um peso aqui no coração para falar novamente com vocês sobre a alma. O crente precisa se conhecer, saber como ele é constituído, quais são as suas partes, como ele funciona, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mateus 11, versículos 28 até o 30. Todos já acharam? Posso ler? Vinde a mim. Jesus está fazendo aqui um grande convite, que tem atravessado todos esses séculos e todas essas gerações passadas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora ele se revela, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus está fazendo um grande convite, ele conhece a natureza humana, e ele está dizendo assim: vinde a mim, olha, venham a mim todos, né? Os que estão cansados e sobrecarregados. Veja bem, ele usa essas duas expressões, para ir a ele os que estão cansados e sobrecarregados. Então ele está diante de pessoas que ele olha, aquelas pessoas todas que o cercavam, estavam debaixo de um jugo romano, uma política romana pesada sobre eles. A liderança espiritual estava cega, ela se enriqueceu, estava cega. E Jesus sabe que aquele povo que estava ali é um povo sofredor, um povo debaixo de um cativeiro, um povo de muitas tristezas, de muito jugo. Então Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele está dizendo. Jesus é o verdadeiro mestre. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então a pessoa vai encontrar descanso para quê? Para as vossas almas. Então aonde é que está esse cansaço e esse sobrecarregar? Não é uma coisa física que Jesus se refere, mas é uma coisa na alma, no coração da pessoa, na mente, no coração, nas emoções das pessoas. Então, e onde está isso? Na alma. A alma é o campo de batalha. Uma vez, há muitos anos atrás, eu já disse isso aqui, eu ouvi um pregador dizendo: a alma é um campo de batalha. A maior batalha que você trava é dentro de você, na tua própria alma. Eu não entendi aquilo que ele disse. Eu falei: como assim? Ele estava trazendo uma pregação maravilhosa, era o Jim Swaggart. Quem lembra dele? Acho que poucos, né? A maior parte deve ter se convertido depois. Então ele era aquele americano brancão, né? Aquele cabelo assim, ele tinha umas expressões, ele chorava assim, né? Era assembleiano, pentecostal. E ele falou assim, eu lembro até hoje os gestos dele, ele levantou a mão daquele jeito e falou: o campo de batalha é a alma. Eu ainda novo na fé, não captava essas coisas ainda. Falei: o campo de batalha é na alma. E fiquei no ar com aquilo que ele afirmou, mas depois de muitos anos, eu vim entender, porque a palavra de Deus é assim, ó, você recebe a palavra de Deus rápida, a informação vem, mas a revelação, ela vem anos depois. Às vezes você
cansou de me ouvir em certa coisa. Ouviu, achou que sabia aquilo, mas quando a revelação vem depois. Primeiro você recebe a informação da palavra, faz a cabeça e tal, e conhece. Mas depois de um tempo, o Espírito Santo vai trazendo a revelação, ela vem depois clareando, acendendo aquelas sementes que Ele semeou na sua vida há muitos anos atrás. Então hoje eu tenho 35 anos de fé. Hoje está vivo dentro de mim o que foi plantado no meu coração quando eu tinha 20 anos de fé e não entendia certas coisas. Quando eu tinha 25 anos de fé e não entendia certas coisas. Hoje reviveu tudo aquilo, eu vejo com muita clareza, coisa que na época eu conhecia aqui, mas não conhecia aqui. Então a palavra de Deus diz, primeiro ela vem, trabalha na tua mente, cai no seu coração. E ela fica ali, parece que ela não está ali dentro de você. Mas depois de alguns anos, quando o Espírito Santo ele mede você por dentro, então está na hora de vivificar, de revelar, de trazer vida àquilo que foi plantado no coração dele. Então eu lembro que aí a coisa vai ficando viva, vai ficando viva tempos depois. Então tudo que eu tenho semeado em vocês com palavra de Deus, eu sei que ainda vocês não pegaram o máximo, 100%, eu sei disso, mas eu sei que isso não vai falhar. Por quê? Porque nos próximos anos Deus vai vivificar essas sementes da graça de Deus tão forte dentro de vocês, tão viva, que aí vocês vão entender certas coisas, vai se abrir um leque tão grande que vocês nunca sabiam que existia esse leque. Eu sei o que estou falando, porque eu sou experiência disso no passado. Então quando ele falou sobre a alma eu não entendi, mas depois de alguns anos eu vim entender que o campo de batalha é justamente dentro de nós, na nossa própria cabeça e na nossa própria alma. A maior luta que nós travamos é na alma, são nos nossos sentimentos, são nos nossos pensamentos, são nas nossas emoções. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, né? E fechar essa palavra bem em ordem, bem direitinho, para que isso fique bem semeado no seu coração. Então vamos ali para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vai um pouquinho para frente. Efésios, Filipenses, Colossenses, aí vem Tessalonicenses. No versículo de número 23, existem outras passagens, mas vamos ficar só com essa. Então Paulo fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É o Deus de paz que nos santifica, é um processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então Paulo está dizendo que o Deus de paz, ele vai nos santificar em tudo, ele vai trabalhar em tudo, nosso espírito, alma e corpo. Apresenta as três partes do homem, de dentro para fora: espírito, alma e corpo, né? Espírito, alma e corpo. Então nós temos uma tricotomia, nós temos três partes em funcionamento ao mesmo tempo. Com o meu corpo eu tenho 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição, né? Eu tenho informações do mundo físico com a minha carne e os meus sentidos captam informações do mundo material e vai memorizando na mente da alma, vai memorizando ali. Mas os meus sentidos não servem para conhecer a Deus. O meu corpo é incapaz de conhecer a Deus, porque Deus está na dimensão espírito, e é espírito. Então é difícil, o homem quer trazer Deus para o corpo. É por isso que nós vemos tantas coisas visíveis, tantas sensações, tantas pessoas que buscam emoções positivas, porque elas querem provar a existência de Deus, trazer Deus para o nível físico, natural, e Deus está numa outra dimensão, está no espírito. Então com o meu corpo eu não consigo conhecer a Deus, não é? Eu tenho a minha alma. O que é a minha alma? Dentro de mim, a minha mente, eu tenho uma vontade que me leva a decisões.
E tenho um mundo emocional aqui dentro de mim que está em movimento o tempo todo. Tudo é armazenado ali, tudo passa por um sentimento. Cada informação que o teu corpo traz, existe uma reação na tua alma em forma de sentimento e um registro na tua mente. Você é a soma de todas as informações externas que vieram na tua vida, desde quando você era criança. Às vezes você tem um comportamento hoje, porque o teu pai e tua mãe infundiram na tua alma um comportamento lá no passado, com 5, 6 anos de idade, está na tua alma, e você tem o mesmo jeito da tua mãe e do teu pai hoje, depois de velho. Tomara que eles não eram bravos e nervosos, né? Você é a soma de todas as informações que o teu corpo trouxe esses anos todos de vida, do que você estudou, está tudo ali, na tua alma, né? Tudo isso produz sentimentos e emoções. E o espírito é a parte semelhante a Deus, que é espírito do homem. É a única parte que capta o mundo invisível de Deus. Eu não consigo conhecer a Deus se não for pelo Espírito. Você pode pôr a alma em movimento e raciocinar, você não conhece a Deus. Mas no Espírito é que vem a revelação de Deus, nessa parte mais profunda do homem. É como o aparelho de TV capta a onda invisível e transmite imagens, né? Materializa um mundo que o corpo não consegue materializar. É o espírito do homem. Então nós temos essas 3 partes funcionando em nós. Nós temos isso, precisamos saber sobre isso, saber como funciona, saber o manual, o teu manual, está aqui, a palavra de Deus mostra. Agora, o que aconteceu? Vamos lá, Gênesis 3, vamos lá, é uma das lições que a gente sempre dá naquelas liçõezinhas, né? Deus criou o homem alma vivente. Olha lá o versículo de número 7 do capítulo 2 de Gênesis. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a característica principal do homem está na alma dele, é na alma dele que ele tem consciência da existência dele, é que ele raciocina, é que ele tem vontade, que ele tem emoções, é a parte... uma parte que lhe dá consciência da sua própria existência. A alma do homem é isso. E no capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus dá uma ordem para o homem: você pode comer do fruto de todas as árvores que estão no meio do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. No capítulo 3, a serpente entrou em ação, enganou a mulher, ela comeu do fruto, deu ao homem, o homem comeu. Então olha lá, versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Para aí um pouquinho. Quando eles comeram do fruto, eles desobedeceram a Deus. Deus havia dito: se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram do fruto e eles morreram. Morreram, mas continuaram vivos. Aonde é que eles morreram? Nessa parte mais profunda chamada espírito. Aquela parte da semelhança de Deus, que Deus havia dado para Adão, para Eva. Quando eles morreram, eles comeram do fruto, eles morreram no espírito. O mundo espiritual se apagou, trevas nasceram no coração deles, eles morreram espiritualmente, literalmente. E o que aconteceu? Qual o impacto, qual a influência dessa morte por causa do pecado no espírito? A alma, que era uma coisa equilibrada, perfeita de Adão, e o corpo, a morte veio de dentro, o espírito morreu, passou pela alma, a alma foi destruída, e o corpo também foi destruído, se tornou um corpo portador da morte, ele vai morrer, é o corpo do pecado e corpo da morte. Então aquela alma de Adão, mente, vontade e emoções equilibrada, perfeita, inteligente, foi destruída. A mente do homem foi destruída, estragada. A sua vontade passou a ser uma vontade cativa por uma força que se manifestou nele, chamada pecado. Aquele livre-arbítrio que ele tinha no começo, antes de comer do fruto, se tornou um livre-arbítrio debaixo de uma escravidão, de uma coisa chamada pecado. O mundo emocional do homem, que era saudável, não tem um sinal nos 2 primeiros capítulos de Gênesis que o homem tinha algum desequilíbrio emocional. Mas depois do pecado, o primeiro sentimento que o homem teve, medo, uma coisa que ele não conhecia.
Então o mundo emocional do homem nessa alma foi destruído, estragado, pervertido. O homem passou a sentir coisas que não foi criado para sentir, ele foi destruído emocionalmente. A mente dele se tornou uma mente estragada, morta, entenebrecida. A vontade do homem se tornou uma vontade cativa do pecado. Então, a partir de então, o homem começou a sentir coisas estranhas. Você não vê Deus dizendo assim, Deus criou as angústias, e Deus criou os medos para o homem sentir, e Deus criou as tristezas para o homem sentir. Mas por que o homem sente isso? Porque a alma dele foi destruída com o pecado. Uma outra ordem passou a vigorar no coração, na alma do homem, uma ordem contrária, destruída, pervertida. E nós passamos, por causa disso, depois Adão coabitou com a sua mulher, gerou filhos e filhas, e isso foi uma coisa transmissível a toda a raça humana. Por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E aí começou o drama, o sofrimento da humanidade. A alma do homem se tornou estragada e totalmente destruída. Os sentimentos do homem se tornaram estragados, pervertidos, contrários a ele mesmo. E a maior batalha que nós travamos é dentro de nós, com aquilo que nós sentimos, com o nosso mundo emocional. Então todos nós nascemos destruídos. Toda a raça humana nasce destruída, porque o primeiro casal pegou o vírus, vamos dizer assim, e passou o vírus da destruição para todos os seus descendentes. Por isso que todos são pecadores. Então nós travamos uma luta interior nos nossos sentimentos tremenda, né? E não só coisas ruins que sentimos. Existe o lado mais sutil de coisas boas que a alma sente, porém é pervertido também, porque essas coisas boas são contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes nós avaliamos o que é ruim é do diabo, mas o que é bom é de Deus. Nem sempre, às vezes sentimentos bons são piores, porque os ruins você detecta, mas os bons a carne gosta, e às vezes a gente se entrega para coisas que são mais destrutíveis do que os sentimentos ruins. Então a maior batalha está dentro de nós, naquilo que nós sentimos, meu irmão. Você entende o que eu estou dizendo ou não? O conflito, a luta na alma, entende? Então a pessoa nasce, ela nasceu de novo, encontrou Jesus, ela nasceu no Espírito, onde morreu, onde Adão morreu. Mas a mente dela não nasceu de novo, a alma não nasceu de novo, o mundo emocional dela não nasceu de novo. E aí ela vai começar uma grande batalha dentro dela. Ela vai começar a descobrir um mundo emocional doente, um mundo emocional contra ela mesma, sentimentos estranhos que as escravizam, sofrimentos, angústias que ela não gosta de sentir, tristezas que elas não gostam de sentir, temores que elas não gostam de sentir. E cada um de nós na alma tem as prisões mais profundas e as menos profundas, né? Cada um de nós tem um jeito. Um tem medo exagerado de certas coisas que o outro não tem. Em compensação, esse outro tem medo exagerado de coisas que aquele não tem. Um tem neurose por doença, só fala em doença, tudo é doença, está lá na alma dele isso. Outro já não é assim, mas é por outra coisa. Outro é angustiado demais, tudo angustiado. Outro se sente inferiorizado. E cada um vai tendo uma batalha dentro de si mesmo por causa do pecado na alma. Ali está o problema de ser sobrecarregado. Eu lembro de uma moça, muitos anos atrás, já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Ela veio, pastor, eu preciso conversar com o Senhor, chorando em prantos. Eu sentei com ela assim na igreja. O que, filha? Que conversa? Pastor, eu tenho um problema. Ela chorava e não conseguia falar. E ela tinha um trauma, ela se achava inferior. Ela falava assim, cada vez que eu olho no espelho, eu me acho feia. Geralmente a gente se acha bonito, né? Até seu nariz desse tamanho se acha bonito. Ninguém se acha feio, né? Ou você se acha feio? Tem uns feios que não se acham feio, hein? Mas ela não era feia. Mas na alma dela ela tinha essa doença. Ela se achava feia, ela se rejeitava. Ela não tinha aquele rosto perfeito. Mas pode ter certeza que alguém ia gostar dela. Isso aí, não é? Só que aquilo cresceu tanto dentro dela,
Aquilo cresceu tanto na alma dela que ela vivia apertada com aquilo. Quando o rapaz se aproximava dela, ela falava assim, ó, é só para ser, ele não está interessado em mim. É só onda, mas ela tinha essas coisas. Então quando alguém se aproximava, ela já tinha uma reação de rejeição, porque estava isso na cabeça dela, e ela chorava em prantos, e tinha essa ferida profunda na alma dela. Ela tinha essa questão de inferioridade, se achava feia. Tem uma coisa mais feia, se achar superior, né? Mais feio do que se achar. Vocês estão entendendo, né? Então, e eu, querido, com pessoas, a gente lida com as pessoas e sabe os problemas da alma. Quantas pessoas têm umas batalhas interiores que é por imaginação dos sentimentos delas. Não é real, mas a cabeça é real, porque ela sente aquelas coisas. Ela sente aquelas coisas. E você mesmo, quantas coisas passam no teu mundo emocional? Quantas batalhas interiores você trava, que é pessoal, é só você que sabe disso, você não conta para ninguém. Não é? Umas angústias, uns medos. Imagine eu, pastor, debaixo do cativeiro da alma. Nas lutas que nós estamos passando, não consigo nem pregar se eu fosse escravo da alma como era no passado. Vocês estão entendendo ou não? Tem sentimentos que prendem a pessoa, que escravizam, põe uma cunha na cabeça dela, ela fica aprisionada naquilo, e ela só vê aquilo na vida dela, não consegue se libertar, né? E doenças psicossomáticas, uma série de coisas que acontecem na alma. Por quê? Por causa do pecado, meus irmãos. Agora, eu como crente, nasci de novo, nasci no Espírito, então agora eu preciso aprender como administrar o meu mundo emocional, como ter um equilíbrio, como me libertar dos sentimentos mais destrutivos que eu trago dentro de mim contra mim mesmo. Preciso aprender a ser crente, porque muitas vezes a pessoa sente esse monte de coisa, e esses sentimentos não é demônio, mas vamos falar para ela que é o demônio da angústia. Você está entendendo? Vamos falar para ela que é o demônio do medo, mas se você for ler na Bíblia, não tem uma afirmação que angústia é um demônio, que medo é um demônio. São defeitos da alma, coisas do pecado que nós trazemos dentro de nós. Estão entendendo ou não? Não é? Então nós como crentes, a primeira coisa, eu preciso crescer e saber como administrar o meu mundo emocional. Como ter vitória. Não é uma coisa que se conquista em um dia, em uma semana, são anos. Tem coisas dentro de nós tão arraigadas, profundas, de tantos anos, que demora vários anos para serem desarraigadas dali pela palavra de Deus. Mas eu preciso trabalhar, preciso crescer, preciso aperfeiçoar, porque se você for cativo da alma e você viver aprisionado por ela, você vai ser esmagado por questões financeiras, por problemas, por temores, você vai perder o sono, não vai dormir com medo do amanhã, você não consegue ter fé. E a consequência que você nasceu de novo, e o Espírito Santo fala através do seu espírito, mas a tua alma está tão inchada, tão temerosa, tão preocupada, que você não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, a orientação do Espírito. É como se Deus estivesse longe de você, mesmo habitando em você. E se a alma não for tratada, Deus fala muita coisa com você, mas você não ouve nada, porque a tua alma está tão inchada, com as emoções, preocupada. A voz do Espírito, que é uma coisa suave, se torna tão fraquinha no meio de tudo aquilo, e você não consegue entender uma orientação, uma direção de Deus no teu espírito como voz de Deus. Entende isso? Vinde a mim, Jesus Cristo está dizendo. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos ver o caso de Elias. Sabe lá, 1 Reis capítulo 19. No capítulo 18 você conhece a história. Ele derrotou 450 homens profetas de Baal. Ele desafiou os profetas de Baal, aquele que fizesse descer fogo do céu e consumir todo o holocausto, a água, todas as ofertas que eles estavam fazendo, seria o Deus verdadeiro. E tinha 450 profetas de Baal trabalhando lá e não aconteceu nada. Elias fez descer fogo do céu, e o que aconteceu? Venceu e matou os 450 profetas de Baal. Só o Senhor é Deus, o povo gritava. Elias vencedor, cheio de Deus, não é verdade?
Depois choveu, fez vir chuva que fazia muito tempo que não chovia. Só vitória na vida dele. Mas no capítulo 19 acontece isso de 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Depois de 2 grandes vitórias de Elias, quando veio uma ameaça, Jezabel disse para ele: eu vou acabar com você como você acabou com os profetas de Baal. Ele era um homem de Deus que andava junto com Deus, mas caiu numa depressão, no medo profundo, fugiu, né? Ele que fez cair fogo do céu, coisa extraordinária. Na verdade, um homem que andava com Deus, de repente veio aquela pressão sobre ele, um risco de vida. Ao invés de ele ficar firme e corajoso, o que aconteceu com ele? Entrou na alma. Assim como Deus livrou ele todas as vezes, continuaria livrando. Jezabel não mataria ele, porque ele era uma pessoa de Deus. Mas quando ouviu aquela notícia, fugiu e chegou num lugar no deserto, queria morrer. Senhor, chega, basta, quero morrer. Entrou num estado de depressão. Apareceu um anjo: acorda, deu um pãozinho quente pronto com água. Ele comeu e caiu na depressão de novo, né? Quarta-feira nós tivemos a visita de um irmão que não está aqui. E ele veio: pastor, aconteceu isso, eu estou sem a minha esposa, eu te ouço pela rádio, eu vim aqui fazer uma visita e tal, e tal, e tal. Conta o seu problema. Ele contou: eu e ela temos depressão. Falei: olha, vai ser difícil então vocês dois se entenderem. Eu e ela, a gente de vez em quando ficava no quarto trancado, não queria nem tomar banho. Depressão dá isso, ó, Elias. Vocês estão entendendo, queridos? Existe uma depressão que é uma questão física, de hormônios. Geralmente a mulher, quando está no período da menopausa, aquela mudança de hormônios, né? Pode dar depressões profundas nela e outras questões físicas. Mas existe um tipo de depressão que é uma pressão na alma, é uma batalha espiritual, medo de uma série de coisas, não é? E era o que Elias estava enfrentando. Então aquele homem, depois de um auge, caiu na alma extraordinariamente e queria até morrer, depois de uma grande vitória. Então qualquer um está sujeito a essas coisas. Vocês estão entendendo ou não? Né? Então vamos mais para frente, vamos ler ali aqueles salmos de número 143. Vamos ver o salmista ali falando. Tem 2 coisas, Salmo 142 e 143. Vamos ler o 143 primeiro, versículos 13 e 4. Foi Davi que escreveu este salmo. Então Davi, ele está sendo perseguido por Saul, está passando uma série de dificuldades, uma luta muito grande, mas Deus é com ele. No versículo 13 e 4 ele fala: pois o inimigo me tem perseguido a alma. Olha que coisa interessante. Tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Então olha o que ele estava sentindo. A pressão sobre ele era tão grande, a pressão contra ele, Saul perseguindo ele correndo risco de vida, era tão grande que ele falou: o inimigo me tem perseguido a alma. Ele estava apertado por dentro, na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Me tem arrojado por terra, como se ele tivesse caído por terra, enfraquecido, né? Tem arrojado por terra a minha vida,
tem-me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Ele estava vivo, mas o seu estado emocional debaixo daquela pressão, daquela batalha era tão grande, que ele se sentia como se estivesse habitando entre os mortos, caído por terra, caído, abatido na região da morte. Ele se sentia assim. Eu me sinto, olha lá, eu quero ler de novo, ela tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Então ele estava nessa situação, sendo perseguido na alma, preocupado, debaixo de pressão, não é? Ele sentia-se tão apertado no seu mundo emocional. É como se ele vivesse entre aqueles que há muito tinham morrido. Então entenda, querido, que eu vou lhe dizer. Olha, para você ser um crente maduro, presta atenção, não sei se você entende isso, para suportar as pressões da vida sem temer, enfrentar o mundo e não se dobrar diante de Baal, você tem que ter uma administração sobre a sua alma, uma maturidade espiritual, porque na hora da pressão, meu irmão, eu entendo o que eu estou dizendo, na hora que você está solitário, é só você e Deus, você não vê nada, não sente nada, se sente mal, não tem apoio mais de nada. Se você não for maduro nisso, você se dobra, não é capaz de continuar firme, vai desistir, vai fazer coisa errada, vai querer que os outros tenham dó de você, misericórdia de você, vai dizer assim, ai coitadinho de mim, vai ter aquela autopiedade para cima de você. Isso não é bom, não é bom. Então, uma boa parte dos crentes é assim, tudo choroso, estou em luta, ora por mim, sempre choroso, sempre amedrontado, sempre preocupado, sempre com medo, sempre inseguro. Por quê? Porque não aprendeu a sair da alma ainda, não aprendeu, ainda estão presos nos seus sentimentos. E eu não os culpo. Por quê? Porque leva anos para desprender de certas coisas. Se uma pessoa que medita, que ora, que vem aprender a palavra de Deus, que tem assim um apreço pela vida espiritual, quer crescer, tem sede, demora anos. Tem uns que não lê Bíblia, só vem no culto de domingo, não lê uma Bíblia durante a semana, não passa um minuto de oração na sua casa, não faz mais nada. Esses então não vão nem entender o que é a alma, não vão nem perceber, porque já vive direto nela, não vão nem entender. Se aquele que é aplicado tem dificuldade, imagine aquele que não está nem aí. Você já leu a Bíblia essa semana? Leu? Meditou? Orou pelo menos 1 hora essa semana? Não? Então, meu irmão, não parou nem um pouquinho de manhã assim, uns 15 minutos para adorar? Não leu a Bíblia? Nem não leu nada? Eu estou trabalhando, na hora do almoço dá tempo. Vocês estão entendendo? Não fez nada. Então você não vai entender muitas coisas que eu estou falando, você vai até achar chato. Então ele sentia o que? Tem-me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Estava debaixo de uma pressão. Olha o Salmo 142. 142, versículo 7, né? Esse salmo aqui é sobre a oração no meio de grande perigo. Ele vai dizendo um montão de coisa, né? E vamos ler todo ele. Vai: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Olha como ele estava se sentindo. A ti clamo e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende, Senhor, o meu clamor, pois me vejo fraco, muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Como ele sentia nessa situação de perigo, de luta, sentia a alma dele, o mundo emocional, o mundo mental encarcerado, aprisionado ali, aprisionado. Então essa é a grande batalha, meu irmão, não é contra o diabo já foi vencido pelo Senhor Jesus. A grande batalha
É contra isso que se chama pecado que está em nós, que afetou a nossa alma, que afetou a nossa carne. Esse é o problema. A grande batalha é travada todo dia dentro de nós, sem cessar. Sem cessar, você está preso num corpo de carne que pende para o mal. E está com uma alma em fase de restauração, de aperfeiçoamento. Então, ele sentia a alma dele como num cárcere, aprisionado. Aprisionado. Você entende isso, queridos? Entende ou não? Jesus está dizendo, vinde a mim, né? Agora, você pode perguntar assim, mas pastor, nossa, já passou o tempo, o relógio ele está certo, tenho 11 minutos só. Você pode perguntar assim, mas pastor, então como eu vou sair disso, pastor? Como eu vou sair disso? Tem um caminho na palavra de Deus para você sair disso. Tem um caminho. Então, vamos lá, primeira coisa, Tiago capítulo 1, vamos lá para o Novo Testamento, lá para a carta de Tiago, epístola, que é carta, né? Vamos ler versículo 21 até o 25. Ele fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Para aí, se você ler isso aqui, você vai falar assim, ele está falando de salvação eterna. Não, não é de salvação eterna, ele está escrevendo uma carta para quem já era salvo. Olha o versículo 2 desse capítulo 1. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como que ele trata essas pessoas? De meus irmãos. Eram pessoas salvas, pessoas que já tinham nascido de novo, e ele está dando um caminho para que houvesse uma salvação da alma, não questão de vida eterna, mas sair do cativeiro. Então ele fala assim, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, como que eu vou acolher? O que é acolher? Não é? Você receber a coisa com mansidão, com calma, deixar aquilo cair no seu espírito, ser pessoa mansa, receber a palavra de uma forma mansa, com atenção, com cuidado, sabendo que é uma coisa preciosa que está sendo plantada no seu coração. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então é que nem uma cirurgia de coração. Vai lá no Zerbini, na equipe dele, né? Eles trabalham delicadamente com o coração, né? Para fazer um implante de um novo coração. Aquilo é um trabalho extraordinário. Tem detalhes, um cortinho a mais pode ter problema, pode matar a pessoa. É toda uma engenharia, uma estratégia magnífica que pode tirar um coração de um e pôr no outro, e esse outro continuar vivo. É assim a palavra de Deus. Por isso que você tem que se expor à palavra de Deus, se expor ao ensino da verdade, se expor ao conhecimento da palavra de Deus. Entende? As pessoas só querem bênção, vitória, receba a bênção, vitória, eu vou dar uma volta por cima, Deus vai mudar a tua vida. Mas Deus quer pessoas que tomem um banho da palavra, se exponham para a palavra, deixar a palavra ministrar. O Espírito Santo trabalha com a palavra. Então o Espírito Santo é aquele que leva a palavra lá no íntimo da nossa alma, lança aquela semente ali. Ele traz a verdade, e lança a semente ali, e depois de um tempo ele começa um trabalho, porque ele tem que soltar aquela prisão da alma da pessoa, e isso vem com a palavra de Deus. Não adianta pôr a mão na cabeça e falar, sai tristeza, porque não vai sair, porque expulsar a tristeza não cura a alma, não muda a alma da pessoa. Então a pessoa tem que conhecer a palavra, ser ministrado pela palavra, e Deus, o Espírito Santo, através da palavra, vai soltando, desprendendo lá dentro o mundo emocional da pessoa. Isso, sabe? Agora o Espírito Santo não é violento, ele não te barbariza, te descontrola. Ele vai trabalhando até onde você vai consentindo. Tem áreas na tua vida que te trazem sofrimento, você tem que deixar o Espírito Santo entrar ali, porque se você se fecha para aquilo, ele não vai forçar para abrir caminho naquilo que você se fechou.
Então, quanto mais eu vou aprendendo a palavra, sendo ministrado, sendo ensinado, o Espírito Santo vai trabalhando, trazendo as verdades dentro de mim, me soltando a alma, me curando a alma, aperfeiçoando. Ele vai penetrar com a palavra nas áreas mais profundas de escravidão da minha vida. E não vai arrancar assim, é lento, porque Ele quer que você acompanhe o processo de restauração e de cura. Ele quer que você acompanhe como é que Ele trabalha, porque você vai ser útil para ajudar outros nesse processo. Então devagarinho Ele vai com a palavra tratando a tua alma, aperfeiçoando a tua alma, aperfeiçoando. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Essa palavra é poderosa. Para quê? Para salvar as vossas almas, para salvar. Entende isso, queridos? Todas essas prisões emocionais, elas precisam ser tratadas com a palavra de Deus. E na medida que você vai aprendendo o Evangelho, conhecendo as verdades, conhecendo as cartas de Paulo, aqui tem tudo que fala sobre a alma, como te desprender lá de dentro, como te dar paz, te dar alegria, te dar equilíbrio, produzir em você o Espírito Santo, o fruto dele em você. Mas eu preciso ser pessoa aplicada no reino de Deus, aplicado na palavra, aplicado na oração. Entende? Isso é um investimento. Assim como alguém que quer se formar em medicina, ele vai fazendo a faculdade e já vai nesses PS por aí trabalhando paralelamente para ter a experiência. Estuda anos e anos e anos e anos e anos e anos. Agora o povo de Deus, para a palavra de Deus é tudo relaxado, ninguém lê nada, ninguém medita em quase nada, pouca leitura, pouco ensino, uma dificuldade para vir na igreja, não é? Por isso que muitas coisas não mudam, a mente não renova, tudo é difícil, tudo, se tratando do mundo espiritual, tudo é difícil, orar um pouquinho é difícil, meditar um pouquinho é difícil, vir no estudo, tudo é problema. Mas se for para assistir o jogo do Corinthians, você vai lá, não vai? Vai ou não vai? E se for Palmeiras ou São Paulo? Aí vai, né? Se mata lá, não é? Se mata. É a alma. A alma gosta disso, mas da palavra. Então, na medida que eu vou recebendo a palavra no meu espírito, no meu coração, é experiência própria. Eu estou te passando uma experiência, não uma conversa, queridos. Aquilo vai entrando ali, vai me soltando, vai entrando ali, vai me soltando. Eu vou conhecendo o Evangelho, aquilo vai entrando, me soltando. Vai me soltando de dentro para fora. A obra é de dentro para fora. Vai me soltando, né? Posso passar 5 minutinhos? Posso? Nós lemos Tiago. Vamos lá, 1 de Pedro agora. Você está em Tiago, já é a seguinte, no capítulo de número 2. Está falando a respeito, Pedro está falando a respeito de Jesus Cristo. Ele fala assim, versículo 23, mas a tônica é o 25. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. 1 de Pedro 2, 25. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, meu irmão, Jesus é aquele que pastoreia a nossa alma, aquele que com cuidado vai tratando do nosso interior através da palavra de Deus. Ele é o pastor verdadeiro da nossa alma, que ensina a nossa alma, que solta a nossa alma, que administra as coisas para que haja cura, equilíbrio, maturidade na nossa alma. Ele é o bispo e pastor da nossa alma. Nenhum homem é capaz disso. O homem pode ser uma voz somente, mas o verdadeiro pastor que cuida da tua alma. Eu sei disso. No passado, quantas coisas doidas eu tinha dentro de mim, quanto sofrimento, quanta coisa. Imagine um drogado, como está a alma dele destruída, o dobro da sua.
Mas esse pastor da alma foi ensinando e pastoreando com muita paciência. E me mudou em tantas coisas, falta muito ainda, mas em tantas coisas difíceis que eu achava que nunca iria mudar, mudou, né? Ele é o pastor que pastoreia a nossa alma, mas ele pastoreia como? Com a palavra, ele vai pastoreando a nossa alma. Agora volta lá, eu tenho que terminar, volta lá, Mateus 11. Versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aonde está esse cansaço? Esse sobrecarregar na alma, né? Tomai sobre vós o meu jugo, o que ele põe sobre nós é um jugo leve, um jugo suave. Tomai sobre vós o meu jugo, e agora vem, aprendei de mim. Quantos dias naquela aflição da minha alma, não entendia nada disso. Aí eu ia orar angustiado ali, e esse pastor vinha e trabalhava com a palavra na minha alma ali, me soltava de tanto cativeiro. Eu ficava 2 horas todo dia de joelho orando. Você pode ficar deitado até. Me propus durante vários meses chegar do serviço e ficar 2 horas orando, vários meses orando ali, nem que eu não falasse nada. E ali naquele período de oração me vinha tanta coisa de dentro que me aprisionava. E esse pastor aqui, ó, aprendei de mim, ia ministrando versículos ali, coisas aqui, e me soltando por dentro. Tenho muita coisa para ser solta, não sou perfeito, mas eu sei, aprendei de mim, ele é o pastor da nossa alma. Aprendei de mim, olha como ele é, porque sou manso e humilde de coração. Como Jesus Cristo é, não é ninguém nervoso, ninguém agressivo, ninguém briguento, ninguém com falta de paciência. Ele é manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração, e ele faz aquele trabalho no nosso interior. Hoje eu vejo isso e dou glória a Deus. Ele é o pastor da nossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E qual será o resultado? E encontrareis o descanso. Descanso para a alma. Preocupado com o marido, com a esposa, com o filho, com o neto, com a família, 1001 preocupação. Você já entrou no descanso de Deus? Tem gente que está tão possuída pelas suas preocupações que não tem paz, tem alegria, está assim o tempo todo, né? Vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai ficar de cabelo branco, que é nem eu aqui, ó. Tem dia que eu estou atribulado no coração. Sabe o que eu faço? Eu vou dar uma paradinha lá na minha laje. Aí chego lá e falo, Senhor, eu te conheço. Olha aí, olha esse negócio aí, né? A minha alma como está. Pensa que eu vou ligar para ela. Ela quer, se preocupa, mas eu não vou me preocupar. E aquele pouquinho de tempo ali, o meu pastor, ele alivia todos os fardos, né? E eu subi com o tique nervoso, desço com meio tique nervoso. Lá embaixo tomo um cafezinho aí para tudo. Olha, existe um nível de vida no Espírito em total liberdade em Deus. Não devia falar isso, né? Mas vamos lá. Existe uma posição interior no teu Espírito, onde o Espírito Santo habita, que se você aprender a viver ali, você pode estar debaixo de todo o problema e estar em paz e dormir, ter alegria de viver e ficar bem. E não vai ficar com úlcera. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu sou ministrado por esse pastor e bispo da minha alma, mais ele vai me levando num lugar seguro de descanso, né? Depois você lê Hebreus 4, que fala sobre o descanso do povo de Deus. Quanto mais eu vou conhecendo ele, ele vai ministrando, vai acalmando, mais eu vou entrando numa dimensão que não importa se você comeu tudo ou não comeu nada, se tem dinheiro ou se não tem, não importa mais. Você descobriu o maior tesouro, o maior descanso da sua vida.
se essas coisas do mundo ainda te atormentam, porque você não tem a paz dele. Você a tem, porém nunca usufruiu dela, porque ainda anda atribulado com um monte de coisa. Mas quando a gente vai crescendo, aí você entra no nível do Espírito. Não sei nem se você entende essa linguagem, mas ali há um descanso. Você sabe que Jesus venceu tudo, derrotou tudo, você está nos lugares celestiais com Ele, acima de tudo, e ninguém pode fazer nada para te derrubar, nem demônio, nem nada. Você, agora eu vou brincar, aí o demônio vem e você fala, de novo. Aí o demônio fica endemoniado, porque ele fica com tanta raiva que você chegou nisso, e ele não pode nada com você. Você entendeu? Aí ele fica nervoso assim, ó, porque você está no descanso de Deus. Então, meu irmão, sou manso e humilde de coração, Jesus Cristo disse, e achareis o descanso para a vossa alma, porque o meu fardo que Ele põe sobre nós é leve, e o jugo dele é uma coisa suave, né? Vamos ficar em pé, vamos terminar. Hoje eu passei, hein? Fala para o teu irmão, vai em paz, meu irmão, vai em paz, tenha paz, a paz de Deus, né? Fala isso para ele.